Após propaganda, bebê Alice vira meme. Há regras para a exposição infantil? Após participar de uma campanha publicitária, a bebê Alice, de 2 anos, se tornou meme nas redes sociais. Na propaganda, promovida pelo Banco Itaú, ela diz palavras como respeito, esperança e humanidade, enquanto interage com a atriz Fernanda Montenegro. Na internet, a imagem de Alice passou a ser replicada em diferentes contextos, alguns deles de humor, outros de crítica ou apoio a políticos. Morgana Seco, mãe da menina, usou as suas redes sociais para comentar essas postagens. Queria deixar claro que a gente não deu autorização para nenhum deles, e a gente não concorda em associar a imagem da Alice com fins políticos ou religiosos. É permitido criar memes com a imagem de uma criança. O que dizem a lei e psicólogos que estudam comportamento infantil sobre casos como o de Alice e outros jovens submetidos aos julgamentos das redes sociais. Universo ouviu especialistas para entender a legislação e os possíveis impactos da exposição na vida das crianças. Como funciona a participação de crianças em comerciais? Consultado por Universa, Ariel de Castro, advogado especialista em direitos humanos e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, explica: menores de 16 anos precisam de autorização judicial concedida nas varas da infância e juventude para atuar em comerciais, novelas, filmes e peças teatrais. Nos casos das campanhas publicitárias, as agências de publicidade, com a autorização dos responsáveis legais, entram com um pedido e obtêm autorização. Para ser concedida, a Justiça deve analisar as condições da atuação, o tipo de comercial, se a criança não sofrerá constrangimentos, intimidações, ameaças. É permitido criar memes com a imagem de uma criança. De acordo com Ariel, qualquer manipulação no contexto original de uma gravação ou foto envolvendo um menor de idade deve ser analisada com cuidado. Se uma distorção gera ridicularizações ou humilhações a uma criança, os familiares não podem ser responsabilizados, especialmente se o material original foi produzido de acordo com a lei e com a autorização da Justiça, afirma. O que deve ser feito, caso os familiares se incomodem com o uso indevido da imagem do menor de idade, é pedir a remoção da postagem. Outra possibilidade é entrar com uma ação na vara da infância e da juventude visando a retirada dessas publicações de sites. Após propaganda, bebê Alice vira meme. Há regras para a exposição infantil? A imagem de Alice passou a ser replicada em diferentes contextos, inclusive de apoio a políticos. Mãe da menina usou suas redes sociais para dizer que não autoriza essas postagens. Reprodução internet. A imagem de Alice passou a ser replicada em diferentes contextos, inclusive de apoio a políticos. Mãe da menina usou suas redes sociais para dizer que não autoriza essas postagens. Imagem, reprodução internet. Ana Bardella. De Universo. 6 de janeiro de 2022 4. Após participar de uma campanha publicitária, a bebê Alice, de 2 anos, se tornou meme nas redes sociais. Na propaganda, promovida pelo Banco Itaú, ela diz palavras como respeito, esperança e humanidade, enquanto interage com a atriz Fernanda Montenegro. Na internet, a imagem de Alice passou a ser replicada em diferentes contextos, alguns deles de humor, outros de crítica ou apoio a políticos. Morgana Seco, mãe da menina, usou as suas redes sociais para comentar essas postagens. Queria deixar claro que a gente não deu autorização para nenhum deles, e a gente não concorda em associar a imagem da Alice com fins políticos ou religiosos. É permitido criar memes com a imagem de uma criança. O que dizem a lei e psicólogos que estudam comportamento infantil sobre casos como o de Alice e outros jovens submetidos aos julgamentos das redes sociais. Universo ouviu especialistas para entender a legislação e os possíveis impactos da exposição na vida das crianças. Publicidade. Relacionadas. Mulheres nem sempre identificam violência obstétrica na hora, veja por quê. Ser grandinho não é motivo, o que mães levam em conta ao fazer o desmame. Como Tailayala, porque grávidas podem ter falhas de memória. Como funciona a participação de crianças em comerciais? Consultado por Universa, Ariel de Castro, advogado especialista em direitos humanos e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, explica: menores de 16 anos precisam de autorização judicial concedida nas varas da infância e juventude para atuar em comerciais, novelas, filmes e peças teatrais.
Nos casos das campanhas publicitárias, as agências de publicidade, com a autorização dos responsáveis legais, entram com um pedido e obtêm autorização. Para ser concedida, a Justiça deve analisar as condições da atuação, o tipo de comercial, se a criança não sofrerá constrangimentos, intimidações, ameaças ou humilhações, cita. Também é necessário que as gravações sejam realizadas por períodos curtos, de forma lúdica e com a vontade e a espontaneidade da criança em participar. Ela deve estar acompanhada dos responsáveis, não pode sofrer restrições de sono, alimentação e nenhum prejuízo físico, psíquico ou moral, completa. A rotina de estudos também não pode ser prejudicada. É permitido criar memes com a imagem de uma criança. De acordo com Ariel, qualquer manipulação no contexto original de uma gravação ou foto envolvendo um menor de idade deve ser analisada com cuidado. Se uma distorção gera ridicularizações ou humilhações a uma criança, os familiares não podem ser responsabilizados, especialmente